Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório que está sendo representado aqui. Sistema circulatório é composto por três partes: sistema cardiovascular, coração e vasos sanguíneos e sangue; sistema linfático, que vai ser os mostrados em verde aí, os vasos linfáticos, os linfonodos e as tonsilas, onde circula a linfa; e os órgãos hematopoéticos ou hemopoéticos, que são órgãos produtores de células sanguíneas, sejam elas glóbulos brancos ou glóbulos vermelhos. E aí, os órgãos hematopoéticos ou hemopoéticos são o baço, que é um órgão que fica atrás do estômago; o timo, que é uma glândula endócrina ativa na criança, mas que vai sendo substituída por tecido adiposo no adulto, e aí no adulto ela fica amarelada, porque justamente ela foi substituída por gordura. E também nos ossos longos, como por exemplo o fêmur, o húmero, existe o canal medular, onde a medula óssea é produzida, e a medula óssea também produz células sanguíneas. É por esse motivo que quando uma pessoa tem leucemia, ela faz um transplante de medula óssea, tá? Aqui nós teríamos a possibilidade de fazer um transplante de baço, mas a pessoa ficaria sem esse baço posteriormente, enquanto que a medula óssea ela vai ser reposta. Então, vocês estão observando aí que esse sistema circulatório, ele é um sistema fechado, constituído por vários tubos. Então, a gente diz que ele é constituído por tubos chamados vasos sanguíneos, onde circula um humor chamado sangue. Ou então, esse sistema circulatório tem um tubo chamado vaso linfático, onde circula um humor chamado linfa. A linfa é diferente do sangue, basicamente porque no sangue existem os glóbulos vermelhos que são as hemácias e que dão a coloração ao sangue, que são responsáveis por ter a hemoglobina e transportar o oxigênio e o gás carbônico. Então, o sangue transporta esses gases, enquanto a linfa não faz isso. Mas a linfa também tem os glóbulos brancos que estão presentes no sangue. Bem, dentro desse sistema circulatório, nós temos um órgão central que funciona como uma bomba contrátil propulsora, que é o coração. Bem, esse é um sistema hermeticamente fechado, onde é impossível ter perda de líquido para fora desses tubos, sejam eles vasos linfáticos ou sanguíneos, em condições fisiológicas, né? Então, só vai ter uma hemorragia, por exemplo, se houver uma ruptura desse sistema circulatório, né? Então, esse sistema ele é formado por diversos vasos e a troca gasosa que acontece do sangue com os tecidos acontece num tipo específico de vaso sanguíneo chamado de capilar, que é um vaso muito fininho, que apresenta apenas uma única camada, que é chamada de endotélio, né? Então, é uma camada unicelular, exatamente para facilitar a troca entre esses gases dos tecidos para o sangue e vice-versa. Esse sistema circulatório, ele apresenta órgãos hemopoéticos ou hematopoéticos que produzem as células de defesa que vão compor, né, formar tanto o sangue quanto a linfa. Conforme eu mencionei anteriormente, temos esse sistema dividido em três partes: sistema sanguíneo, que é formado por vasos sanguíneos, coração e sangue, o coração como um órgão central; o sistema linfático, que apresenta os vasos linfáticos, os órgãos linfóides, que são os linfonodos e as tonsilas, e a linfa, que vai ser o líquido que vai circular por esse sistema; e os órgãos hematopoéticos, medula óssea, baço e timo, conforme eu mostrei anteriormente. Bem, dentre as funções desse sistema circulatório, nós podemos destacar, então, o transporte de gases para os tecidos. Então, eu mencionei na aula do sistema respiratório que a troca gasosa era indireta, porque o sistema respiratório capta o oxigênio e elimina o gás carbônico, mas quem transporta os gases aos tecidos e depois de volta até o coração para que e pulmão para que o gás carbônico seja eliminado é o sangue, e o sangue pertence ao sistema circulatório. Então, o transporte de gases é uma das funções desse sistema, assim como a nutrição celular. Após nós nos alimentarmos, esses produtos, né, que nos darão energia, né, eles serão absorvidos pelo sistema digestório. Então, no intestino, esses nutrientes são absorvidos ao sangue e o sangue circula conduzindo esses nutrientes até os tecidos. Após a utilização desses nutrientes pelos tecidos, formam-se metabólitos que também serão removidos por esse sistema circulatório. Então, por exemplo, a gente viu que o sistema circulatório leva o sangue para dentro do rim e o rim elimina o que não é útil ao nosso sistema, dentre
um exemplo, por exemplo, a gente pode dizer o ácido úrico, um metabólico da degradação de proteínas, por exemplo, que é eliminado pelo sistema urinário. Bem, além disso, esse sistema faz o transporte de substâncias sinalizadoras e eu peço que vocês, como um exemplo, memorizem os hormônios, que são substâncias produzidas por células, né, por glândulas endócrinas, né, do sistema endócrino. Então, por exemplo, o pâncreas produz um hormônio chamado insulina e essa insulina, ela é liberada na corrente sanguínea. Todas as nossas glândulas endócrinas produzem os hormônios e os liberam na nossa corrente sanguínea. Então, é o sangue que vai conduzir essas substâncias sinalizadoras que vão sinalizar alguma ação para as nossas células e para o nosso corpo. Por fim, ele também faz o transporte de células de defesa, porque o sangue é formado por glóbulos brancos, que são esses leucócitos, essas células de defesa, e pelos glóbulos vermelhos, que transportam os gases. A hemoglobina vai conduzir, carrear esses gases dentro da hemácia, né? Então, transporte de células de defesa, de leucócitos, acontece também pelo sistema circulatório. Então, dentro desse sistema, o órgão central que nós vamos focar na nossa aula é o coração, que é um órgão muscular oco, que funciona como uma bomba contrátil propulsora e vai ter uma função fundamental. Então, vocês podem observar aqui, né, no nosso aplicativo, que o coração ele fica constantemente batendo. Exatamente para quê? Para que, ao contrair, ele bombeie o sangue para fora do coração, conduzindo esse sangue seja para o corpo ou para os pulmões. E depois o sangue retorna novamente ao coração para que ele possa ser novamente bombeado. Enfim, então ele fica bombeando o sangue e tem uma função central, tá? De conduzir o sangue para o corpo, esse sangue oxigenado, e depois esse sangue pobre em oxigênio retorna ao coração e ele é bombeado ao pulmão para que o gás carbônico seja eliminado e o sangue seja reoxigenado, até que retorne ao coração e volte a ser bombeado para o restante do corpo. Depois eu foco um pouco mais sobre isso. Bem, então esse coração, ele é formado por um músculo chamado de músculo estriado cardíaco, é um músculo específico que forma apenas a camada média desse coração, que é chamada de miocárdio. Então, infarto agudo do miocárdio é uma lesão onde esse miocárdio, esse músculo cardíaco, fica sem oxigênio e por isso ele sofre um infarto, uma morte, uma necrose. Bem, então o coração ele é dividido em 3 camadas, endocárdio, a mais interna, miocárdio e pericárdio, a mais externa, tá? Então, vocês estão vendo aqui que a camada mais interna ao coração e também aos vasos sanguíneos é chamada de endocárdio e é formada pelo endotélio, que é a camada de células endoteliais que compõe aquela única camada de células do vaso que eu comentei, daqueles capilares. É uma camada chamada de endotélio ou camada endotelial. O endotélio é mais do que uma simples barreira, ele produz substâncias tanto para contrair quanto para relaxar os vasos sanguíneos e tem uma função muito importante com isso, tá? No nosso organismo. Então, a camada interna do coração, que vai estar em contato com o sangue, é chamada de endocárdio. A camada do meio, a maior, a mais espessa, é chamada de miocárdio, é a camada muscular. E a camada mais externa, ela é formada basicamente por 3 membranas de revestimento. Elas são chamadas de pericárdio, tá? Que pode ser tanto o pericárdio seroso quanto o pericárdio fibroso. Vamos entender então que a camada mais externa de todas é o pericárdio fibroso, e aí internamente a ele nós temos o folheto parietal e depois o visceral do pericárdio. Semelhante ao que acontece no pulmão com a pleura visceral e pleura parietal, a camada mais interna que está colada à víscera é chamada de folheto visceral do pericárdio, que está em contato com o coração. A camada que está por fora dela é chamada de folheto parietal e, portanto, entre o folheto visceral e parietal existe um pequeno espaço chamado de espaço pericárdico, onde tem uma pequena quantidade de líquido chamado líquido pericárdico, e esse líquido serve para reduzir o atrito entre esses folhetos deste pericárdio. E a membrana mais externa de todas, né, a terceira e última, mais externa, mais grossa, é o pericárdio fibroso. Então, há quem chame essa parte do pericárdio fibroso de
epicárdio, a mais externa de todas. Então, vocês estão vendo aqui uma imagem onde, imaginem que aqui seria uma câmara cardíaca, a camada mais interna, unicelular, bem fininha, é chamada de endocárdio, a mais interna. A camada grossa do meio, formada por células musculares, ela é chamada de miocárdio. E aí teríamos, então, um folheto visceral junto à camada média aí do coração, que é o folheto visceral do pericárdio, depois o folheto parietal do pericárdio seria mais externo, entre os dois teria um espaço, e a camada mais externa de todas, a mais grossa, seria chamada de epicárdio. Então, aqui, uma imagem histológica mostrando que, como eu já mencionei anteriormente, quando temos luz ao microscópio, significa que tem uma cavidade, uma câmara. Então, a câmara cardíaca, a camada mais interna é o endocárdio, a camada do meio, mais grossa, mais espessa, formada de músculo, é o miocárdio. O miocárdio é um músculo estriado, mas ele também é um músculo involuntário. Pensem que vocês não precisam de raciocinar ou de se preocupar se o coração está batendo ou não. Ele simplesmente bate, independente da nossa vontade, de maneira involuntária. E a camada mais externa aqui que nós estamos vendo é o epicárdio. Bem, o coração é um órgão que tem a forma de um cone truncado. Cone truncado é um cone, como se fosse aquele cone de rua, que tem laranja, que tem no seu ápice, ele é cortado. Então, isso é um cone truncado. Tá? Então, o coração tem a forma de um cone truncado e tem uma base que é superior e pouco delimitada, porque tem muitos vasos aqui nessa base, tá? E o ápice, que é a parte mais inferior, a parte mais pontiaguda. Tá? Esse coração é dividido em três faces: externo, costal, diafragmática e pulmonar. E aí, isso se deve ao fato de que o coração está em contato com o diafragma, então face diafragmática, conforme vocês podem ver aqui. O coração está em contato com o pulmão, então essa daqui seria a chamada face pulmonar. E a face externo-costal é porque aqui acima do coração fica um osso chamado externo, que se escreve com S, tá? E ao lado do externo ficam as costelas. Então essa face anterior aqui do coração é chamada de face externo-costal. Bem, esse coração está localizado dentro da cavidade torácica, na região do mediastino, que eu mencionei anteriormente para vocês, que é a região entre os pulmões. Então, o coração está no mediastino, aqui acima do diafragma, medial aos pulmões, atrás do externo, e aí depende de como você gostaria de falar, tá? Diversas são as opções aí para vocês determinarem a sua localização. E aí, observem que esse risco preto mostra que o coração está em uma posição oblíqua, onde a base, ela é aqui superior, ela é medial, né? Tá bem medial aqui no plano mediano do corpo, enquanto que o seu ápice, ele é lateral. Em função dessa posição oblíqua do coração, observem que se eu traçasse uma reta aqui no plano mediano, tá? Observem que pela traqueia e vai descendo, vocês podem perceber que a maior parte do tecido cardíaco se encontra do lado esquerdo, tá? Não é que o coração fica do lado esquerdo, ele está no mediastino, mas pela sua posição oblíqua, a maior parte dele fica do lado esquerdo. Bem, o coração ele é um órgão cavitário, formado por 4 câmaras cardíacas, chamadas de átrios e ventrículos. Vou mostrar isso para vocês em uma imagem de Word, onde eu faço um resumo disso para vocês. Então aqui vocês estão enxergando o coração simplificadamente, né, em uma vista anterior, após um corte frontal, que divide o corpo em parte anterior e posterior. Então, observem que na região superior nós temos 2 câmaras chamadas átrios e embaixo 2 câmaras chamadas ventrículos. Então, átrio está em cima, ventrículo está embaixo. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, porque a pessoa está de frente em posição anatômica para a gente. Então, os átrios são as câmaras cardíacas que vão receber o sangue. Então, elas recebem o sangue, quer seja do corpo, quer seja do pulmão. E aí, depois de receber o sangue, ele passa o sangue para os ventrículos. E os ventrículos são câmaras de bombeamento de sangue. Então, o ventrículo bombeia o sangue para o corpo e para os pulmões. Observem que o coração fica constantemente batendo. Eu vou remover aqui agora para tentar
visualizarmos um pouco melhor essas informações, observem o seguinte: o coração fica continuamente batendo, né, conforme vocês podem ver aí pela imagem, né, e observem que tem duas câmaras em cima, que são os átrios, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? E aí, dependendo da posição aí, você vai ver uma câmara maior ou menor. Mas observem que os átrios batem em momentos diferentes dos ventrículos. Por quê? Porque o átrio, como eu disse, é uma câmara que está recebendo o sangue. Então, ele recebe o sangue e bombeia para o ventrículo. Depois que o ventrículo estiver cheio de sangue, ele bombeia esse sangue para o pulmão ou para o corpo. Então, átrios contraem antes dos ventrículos, até mesmo para que o sangue que está no átrio passe para dentro dos ventrículos, tá? Então, a gente diz o seguinte, melhor do que explicar essa informação de que cada átrio ou ventrículo bombeia para algum lugar, é melhor eu mostrar para vocês, primeiramente, essa imagem aqui, ó. Então, eu coloquei aqui uma imagem esquemática, onde eu tenho o coração aqui central, átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo. E aí, observem o seguinte, que acima eu coloquei o pulmão de uma maneira esquemática e abaixo o corpo. E como corpo, entendam todos os tecidos, com exceção dos pulmões. Então, o pulmão ele é a exceção à regra, tá? Então, observem o seguinte, que o átrio direito recebe o sangue que vem do corpo. O átrio esquerdo recebe o sangue que vem do pulmão. Do átrio esquerdo, o sangue é bombeado ao ventrículo esquerdo. Do átrio direito, o sangue é bombeado ao ventrículo direito. E aí, o ventrículo direito bombeia o sangue para o pulmão, enquanto que o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para o corpo. Resumidamente, é como se fosse da seguinte maneira. Vamos tomar como um ponto de origem, tá? Vamos dizer que o coração recebeu o sangue aqui dos pulmões no átrio esquerdo. Para que o sangue vai para o pulmão? Exatamente para que ele seja oxigenado. Então, o sangue que volta do pulmão para o coração é um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Então, o pulmão oxigenou o sangue, esse sangue chegou ao átrio esquerdo, o único caminho do átrio é para o seu respectivo ventrículo. O ventrículo bombeia o sangue, o ventrículo esquerdo bombeia o sangue oxigenado para os tecidos do corpo, porque os tecidos precisam desses nutrientes. Aí o corpo utiliza esses nutrientes, esse oxigênio, e devolve um sangue pobre em oxigênio e rico em metabólitos. Então, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico e metabólitos. Então, o sangue que sai do corpo, ele retorna ao átrio direito, um sangue pobre em oxigênio. Esse sangue passa do átrio para o ventrículo direito e do ventrículo direito o sangue é bombeado para dentro dos pulmões, esse mesmo sangue pobre em oxigênio. Por que o coração bombeia o sangue para dentro do pulmão? Para eliminar o gás carbônico e oxigenar o sangue. Então, após passar pelo pulmão, o sangue sai oxigenado e com baixa concentração de gás carbônico para retornar ao átrio esquerdo. E é por isso que aqui está escrito que o átrio é a câmara que recebe o sangue do corpo, o átrio direito recebe o sangue do corpo. O átrio esquerdo recebe o sangue do pulmão, conforme escrito aqui. Átrio recebe o sangue do pulmão, átrio esquerdo, e os passa para o ventrículo. Já o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para o corpo, conforme vocês viram aqui, o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para o corpo, e o ventrículo direito bombeia o sangue para o pulmão. Então, eu fiz isso de uma maneira esquemática para facilitar o entendimento de vocês, e desta forma, queria que vocês entendessem o seguinte: se o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para todo o corpo, e daí vamos pensar que o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para o cérebro, mas bombeia o sangue lá para a ponta do pé, ele tem que ser um ventrículo mais forte do que o ventrículo direito, que só bombeia o sangue para o pulmão. Lembrem-se que aqui na minha imagem o pulmão está acima, mas os pulmões são laterais ao coração, estão bem pertinho. Então, a gente chama a circulação que sai do ventrículo direito de pequena circulação, porque é a circulação pulmonar que vai do coração para o corpo, para o corpo não, para o pulmão e depois para o coração de volta. E aqui temos a grande circulação, que é a que sai do ventrículo esquerdo, onde nós temos então
do ventrículo esquerdo, bombeando o sangue para o corpo, circulação sistêmica para todos os órgãos e sistemas. Sai do ventrículo esquerdo, vai para o corpo e retorna ao átrio direito. Eu apenas vou corrigir aqui para não ficar a informação errada para vocês, tá? Então, circulação pulmonar sai do ventrículo direito, vai ao pulmão e retorna ao átrio esquerdo. Então, observem a pequena circulação acontecendo do ventrículo direito, vai para o pulmão, oxigena o sangue e volta ao átrio esquerdo. Pequena circulação ou circulação pulmonar trabalha em baixas pressões, justamente porque o pulmão é vizinho do coração. Ao passo que a grande circulação trabalha com grandes pressões, porque é a circulação sistêmica. O sangue sai do ventrículo esquerdo, rico em oxigênio, para ser conduzido para todo o corpo, ou para todos os tecidos. E aí, depois dos tecidos utilizarem esse oxigênio, esses nutrientes, ele retorna ao átrio direito, como vocês estão vendo, circulação sistêmica, coração, corpo, coração. Pequena circulação, coração, pulmão, coração, tá? Então, é uma forma esquemática de observar essa imagem, tá? Bem, então, vocês viram aí que o coração é um órgão cavitário formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. E aí eu queria mostrar a vocês mais uma coisa. Observem o seguinte, que eu disse que a chance do sangue sair do átrio é sempre ir para o ventrículo. Então, do átrio direito, o sangue é obrigado a descer para o ventrículo direito, do átrio esquerdo, o sangue é obrigado a descer para o ventrículo esquerdo. Por que isso? Porque vocês estão enxergando essas partes que formam esse X aqui, ó, tá? Ou essa cruz aqui, que são chamadas de septos cardíacos. Os septos cardíacos separam as câmaras cardíacas. De que forma? Nós temos um septo na horizontal e 2 septos na vertical. Observem pelo próprio nome, ou quem esse septo separa. Se o septo está na horizontal, separando átrio de ventrículo, esse septo é chamado de septo atrioventricular. Septo atrioventricular separa átrio de ventrículo. Se o septo está entre os 2 átrios, na vertical aqui, ele é chamado de septo interatrial, separando os 2 átrios, direito do esquerdo. E o septo que está aqui embaixo é chamado de septo interventricular, que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Então, vamos entender um pouco melhor isso daí. Vou tentar isolar aqui, esconder aqui algumas coisas para vocês tentarem visualizar a parte interna do coração aí e observarem, por exemplo, então, que deixa eu separar isso daqui também. Deixa eu ver como fica para vocês visualizarem melhor. Então, ó, o átrio é uma câmara, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Observem, a parede muscular do ventrículo esquerdo é muito maior do que a do ventrículo direito. Por que isso? Porque o ventrículo esquerdo bombeia sangue para o corpo, grande circulação, ele tem que ser muito mais forte, enquanto que o ventrículo direito só bombeia o sangue para os pulmões, é a pequena circulação, e por isso ele pode ser mais fraco. E isso acontece, a parede muscular nos prova isso. Então, separando o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, nós temos esse daqui, que é o septo interventricular, tá? Aqui em cima, nós estamos enxergando, tá? O átrio, só que a gente não consegue visualizar perfeitamente aqui o átrio interatrial, o septo, perdão, interatrial, porque a gente vê que aqui em cima existem muitos vasos, tá? Mas vocês podem ver que o átrio, esse átrio esquerdo, não está se comunicando com esse átrio direito, exatamente porque tem uma parede que separa os 2 átrios, que é chamada de septo interatrial. Então, conforme eu mencionei, o septo interatrial separa os átrios um do outro. O septo interventricular separa os septos, os ventrículos um do outro. E por último, o septo atrioventricular separa os átrios dos ventrículos. Vamos tentar visualizá-lo aqui. Vocês estão vendo então que aqui em cima está o átrio
e aqui embaixo está o ventrículo. Eles ficam separados um do outro. Só que vocês estão observando que existe um dispositivo aí que está mexendo, né? Então, nessa imagem eu já estou entregando um pouco de informações adicionais em relação à aula. Mas vamos lá, vamos tentar visualizar aqui uma outra imagem. Ó. Quando a gente observa a morfologia interna do coração, ele tem as suas paredes abertas, verifica-se que ele é dividido por septos e os septos separam esses órgãos. Então, o septo da horizontal, o átrio ventricular, divide o órgão em parte superior e inferior. Então, vocês estão enxergando, por exemplo, esse daqui é o septo interatrial, ó, septo interatrial, separando o átrio de ventrículo, tá? Septo interatrial, separando o átrio de ventrículo. Por outro lado, vocês estão vendo que nessa parte superior, né, entre os dois átrios, direito e esquerdo, existe o septo interatrial, tá? E esse septo interatrial, a gente não consegue visualizá-lo perfeitamente porque tem um monte de vaso aqui. Mas acreditem em mim, se eu colocasse o dedo aqui entre um átrio e o outro, eles não se comunicam, conforme eu mostrei a vocês aqui pelo nosso aplicativo. Ó. A parede está mostrando que ele não se comunica, tá? Isso aqui é o átrio, de um lado e do outro. Ele não está comunicando, como vocês acabaram de visualizar, tá? Bem, aí, continuando aqui, a gente vê que existe uma estrutura, tá, chamada de aurícula. O termo aurícula vem de orelha, e vocês podem observar, eu vou numa imagem mais à frente, tá, para mostrar perfeitamente isso a vocês. Vocês estão enxergando essa orelhinha que está aqui, ela é chamada de aurícula, tá? Então eu separei aqui as aurículas para mostrar a vocês. Vou mostrar o coração todo fechado aqui de novo, ó. Isso aqui, ó, perdão. Isso daqui que vocês estão vendo, deixa eu só mostrar essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o pericárdio, é a camada mais externa, tá? Vou esconder. Aí vocês estão vendo a camada mais interna, tá? Também estou escondendo. E aí, sim, eu cheguei aqui ao coração. Então, observem agora que essa estrutura, essa, que parece uma orelha, tá? Observem aí que ela é chamada de aurícula, a aurícula direita. E aqui, a aurícula esquerda, tá? E aí, o que acontece? Esta aurícula, que é o que vocês estão observando aí, essa orelhinha, ela mostra pra gente onde é que se encontram os átrios. Então, se você está enxergando a aurícula direita, saiba que o átrio direito está aqui. Se você está enxergando a aurícula esquerda, você sabe que o átrio esquerdo está aqui, tá? Então, existe um adendo aí, né, um apêndice sobre os átrios, que é chamado de aurícula. Então, a aurícula direita mostra onde está o átrio direito, a aurícula esquerda mostra onde está o átrio esquerdo, tá? Bem, aí nós temos aqui também, na parte inferior, né, abaixo do septo atrioventricular aí, nós temos um septo interventricular separando um ventrículo do outro, como vocês estão vendo aqui, ó. Separou o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Professora, como posso saber qual é o direito e o esquerdo? A parede do ventrículo esquerdo é mais espessa do que a do ventrículo direito, porque o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para o corpo e o ventrículo direito apenas para o pulmão, tá? Quando eu digo corpo, volto a repetir, estou mencionando todos os outros tecidos de qualquer outro sistema corporal, tá? Bem, então é isso aí. Uma informação que está presente aqui no slide é a seguinte, que existem válvulas que são orifícios com dispositivos orientadores da corrente sanguínea. Então vocês conseguiram observar aqui, ó, quando eu isolo o coração aqui, eu tiro a parede desse coração, vocês conseguiram observar que, deixa eu tentar diminuir aqui um pouquinho as artérias para visualizar melhor, né? Vocês estão vendo aí, ó, um dispositivo que fica abrindo e fechando. Para que serve esse dispositivo? Vamos inverter aqui e esconder para vocês entenderem que eu mencionei que o sangue tem que sair do átrio para ir para dentro do ventrículo. Então, observem que esse dispositivo é chamado de válvula cardíaca, tá? E esses dispositivos, eles
servem para direcionar o fluxo de sangue sempre para um único sentido. Então, a válvula permite que o sangue saia, nesse caso, saia do átrio direito e vá para o ventrículo direito, mas jamais permitiria, em seu funcionamento adequado, que esse sangue saísse do ventrículo direito e voltasse para dentro do átrio. Então, as válvulas são orifícios que, ou melhor, são dispositivos que orientam a corrente sanguínea em um único sentido, conforme eu expliquei a vocês aqui nesse resuminho. Então, as válvulas cardíacas são dispositivos que direcionam o fluxo sanguíneo em um único sentido e, portanto, ficam abrindo e fechando para impedir o retorno de sangue ao seu local de origem. Como eu mostrei, o sangue sai do átrio e vai para o ventrículo e jamais pode voltar do ventrículo para o átrio em condições fisiológicas. Em patologias, em doenças, isso pode acontecer, mas não em condições saudáveis. Então, eu vou dizer a vocês o seguinte: nós temos quatro válvulas cardíacas no nosso corpo, duas que ficam ou que são chamadas de atrioventriculares e duas chamadas de semilunares. Mas antes disso, vamos observar essas imagens aqui embaixo. Eu desenhei uma válvula cardíaca aqui embaixo para você, né, que tem duas partes e uma outra que tem duas, três partes. Então, nós temos no nosso coração, deixa eu mostrar só aqui em cima por enquanto mesmo. Nós temos no coração uma única válvula com duas partes, ela é chamada de bicúspide ou mitral. Cúspide é a mesma coisa que válvula, que é a mesma coisa que folheto. Então eu tenho aqui duas válvulas ou folhetos ou cúspides, por isso ela é chamada de válvula bicúspide, tá? Mas o nome tem que ser bicúspide. Isso pode ser chamado de folheto, válvula ou cúspide, mas o nome dessa válvula que tem essas duas partes apenas é bicúspide ou mitral. E no corpo, no coração, nós temos três válvulas que têm duas, três cúspides, válvulas ou folhetos, e essas válvulas são chamadas de válvulas tricúspides. Então, o coração tem uma válvula bicúspide e três tricúspides, tá? Então, vocês estão enxergando aqui, ó, que no septo atrioventricular, né, que separa aí, ó, o átrio do ventrículo, vocês estão enxergando que existe uma válvula. Observem aí, ó, um folheto aqui. Opa, ó, vou isolá-la para poder visualizarmos melhor. Olha aí ela sendo formada por três folhetos. 2, 3. Válvula tricúspide. Da mesma forma que aqui, ó, vocês também estão enxergando 2, 3 folhetos. Válvula tricúspide. Da mesma forma que vocês estão enxergando aqui, perdão, do outro lado, é que eu vou ter que abrir a parede que eu ainda não havia aberto, perdão. Então aqui vocês estão enxergando uma válvula que só tem 2 folhetos. Ó. 2, ou seja, válvula bicúspide. Então, nós temos essa válvula bicúspide, essa válvula tricúspide, essa válvula tricúspide e ainda sobra mais uma, que é essa daqui, ó, tá? Também tricúspide. São 3 válvulas tricúspides, como eu acabei de mostrar a vocês, ó. 2, 3 tricúspides e uma única bicúspide, que eu estou mostrando ali agora. Então, o que acontece? Nós temos 2 válvulas atrioventriculares, então, entre átrios e ventrículos. Vamos vir aqui nessa imagem aqui, ó. Então, tem aqui um septo, esse é interatrial, esse é interventricular e esse é septo atrioventricular. E esses orifícios aqui são as válvulas, tá? Então, essas válvulas que estão no septo atrioventricular são chamadas de válvulas atrioventriculares. Eu gosto de guardar a seguinte regrinha: estado de Minas e diário da tarde. Do lado esquerdo do coração, entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, estado de Minas, lado esquerdo, E de estado, estado de Minas. Do lado esquerdo, a válvula é mitral ou bicúspide. Entre átrio direito e ventrículo direito, diário da tarde, D do diário é o lado direito,
T da tarde é a válvula tricúspide. Então, como é que chama a válvula atrioventricular esquerda? Estado de Minas. Do lado esquerdo, válvula mitral. M de Minas, mitral. Do lado direito, entre átrio direito e ventrículo direito, válvula tricúspide, porque é diário, D de diário, da tarde, D de diário, lado direito, T da tarde, tricúspide. Enfim, então, estado de Minas, do lado esquerdo, válvula mitral. Diário da tarde, do lado direito, a válvula é tricúspide, tá? Então, aqui vocês estão enxergando entre... Deixa eu reposicionar esse coração e colocá-lo inteiro para a gente ver o que eu quero mostrar a vocês. Não precisa de ser tanta coisa assim. Vamos deixar dessa forma. Aí, assim fica melhor. Então, ó, átrio direito, ventrículo direito, diário da tarde. Do lado direito, a válvula é 1, 2, 3 cúspides. Tricúspide. Opa, só um momentinho. Eu não consegui separar a válvula inteira. Aqui, agora sim. Do lado direito, a válvula é tricúspide. Tá aí, válvula tricúspide. Agora vamos para o estado de Minas, lado esquerdo. Entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E de estado é o lado esquerdo. M de Minas é o nome da válvula mitral. Então, do lado esquerdo, entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, a válvula é bicúspide. Bem, então, temos aqui, ó, falando que no septo atrioventricular, a gente tem orifícios que permitem a comunicação entre os átrios e ventrículos e direcionam a passagem do sangue. Elas são chamadas de válvulas atrioventriculares e eu acabei de mostrar a vocês. Do lado direito, válvula tricúspide, do lado esquerdo, válvula bicúspide ou mitral, tá? Bem, tá aqui a imagem, ó, válvula bicúspide, 2 lâminas apenas, do lado esquerdo, e tricúspide do lado direito. Pessoal, eu vou mostrar a vocês algumas informações a mais, porém, queria que vocês vissem o seguinte, que aproveitando essa informação aí das válvulas, existem dois tecidos que eu quero mostrar a vocês, utilizando ali o aplicativo, que é o seguinte. Observa que por dentro do coração aqui, ó, tá? Isso é o músculo cardíaco, é o miocárdio, né? Mas observem que tem um músculozinho um pouquinho diferente, que é esse aqui, ó, tá? Esse músculo é chamado de músculo papilar, tá? Os músculos papilares são esses músculos aqui, tá? Que vocês estão vendo mais clarinhos. E esse músculo papilar, ele fica preso em uma cordinha que fica parecendo um paraquedas, olha. Isso aí é chamado de corda tendínea, é o que está em rosa. Então, observa que a corda tendínea está presa na válvula, em cima, e embaixo a corda tendínea está presa nesse músculozinho que chama músculo papilar. Por quê? Porque toda vez que o coração contrai, né, o músculo cardíaco contrai, esse músculo papilar também contrai e puxa essa corda tendínea para fechar a válvula, para não deixar ela virar para o outro lado. E a gente chama isso de eversão. Então, durante a contração cardíaca, que é chamada de sístole, a válvula não permite o retorno de sangue para dentro do átrio e não sofre eversão, que é virar para dentro dos átrios, exatamente porque as cordas tendinhas prendem as válvulas aos músculos papilares, que são projeções do miocárdio na parede interna do ventrículo. Então, aqui está esquematizando músculo papilar e corda tendínea. Músculo papilar e corda tendínea. Músculos papilares presos às cordas tendíneas e essas cordas tendíneas estão presas na válvula, tá? Na hora que o músculo contrai, o coração contrai, o músculo papilar também é um músculo, então o miocárdio contrai, o músculo papilar também puxa a corda tendínea e quando puxa a corda tendínea, quando contrai esse músculo, a válvula fecha sempre, tá? Então, tá aqui miocárdio,
músculo papilar, corda tendínea preso na válvula, tá? Bem, eu vou encerrar e a gente retorna numa próxima aula falando uma segunda parte. Até mais, pessoal.